sou Júlia Bedante, sou pastor, vamos falar de Bíblia. Chegamos na nossa 19ª aula, onde o Senhor nos abençoa com a graça de podermos estudar um pouquinho mais sobre a sua santa palavra e nos permite ter esse contato maior com Ele através das Escrituras. Nessa aula eu quero falar a respeito de dois assuntos, rapidinhos. Primeiro deixa eu voltar um negócio aqui. Isso, rapidinho, dois assuntos. O primeiro é a ressurreição de Cristo e o segundo é a ascensão de Cristo. Ué, pastor, mas o senhor ainda não falou da morte dele, por que acontece? Como quando a gente entrar na questão da morte dele, vai entrar significados, os desdobramentos, o que aconteceu, como aquilo nos atinge, como é muito longo em se tratando de vídeos como o nosso, né? Eu achei por bem fazer a ressurreição e a ascensão por hora, acaba aqui esse assunto, e aí semana que vem a gente já começa, na próxima aula, a falar a respeito da morte e do significado de tudo isso, tá bom? Vídeo simples. Apertei o gravar, vamos embora, uma teologia muito, muito simples, explicada por um pastor de quinta. Então vamos lá. Eu quero falar hoje a respeito da ressurreição de Cristo. Nós vamos ver a partir da semana que vem a respeito da morte dele, mas todo mundo sabe que ele ressuscitou. O túmulo está vazio, glória a Deus. Mas qual que é a importância da ressurreição de Cristo? Porque a gente sempre fala a respeito da morte dele, da morte do Senhor, do que a cruz, do que aconteceu na cruz trouxe de bênçãos para nossas vidas, salvação, reconciliação. E a gente fala, tá bom, isso aí a maioria de vocês já entendeu ou entende, ou se não entende, a partir da semana que vem vai começar a ficar um pouquinho mais claro. E alguns podem perguntar, é mesmo, mas se tudo foi feito lá, para que ele precisou ressuscitar? Ou por que depois de ressurreto ele precisou ascender aos céus, ele precisou subir aos céus? Não são coisas sem sentido. Por trás desses atos de Deus, desses atos do nosso Senhor Jesus, existem informações valiosíssimas. E eu quero começar falando a respeito da importância da ressurreição de Cristo. O porquê que o fato dele ressuscitar foi importante. A primeira coisa que a ressurreição de Cristo traz é a confirmação na veracidade da sua palavra. A gente lê Mateus capítulo 20, versículo 19. Mateus capítulo 20, versículo 19. Sumiu Mateus capítulo 20? Quando Jesus diz que o entregariam aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas que ressuscitaria ao terceiro dia, a ressurreição de Cristo ele confirma a veracidade do que ele falou. Ele disse, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Primeiro, se ele tivesse só morrido e não ressuscitado, a credibilidade da sua obra tinha ido por água abaixo, porque falhou. Ele não cumpriu o que havia dito. E como ele disse que haveria de ressuscitar, ele ressuscitou para garantir a sua palavra. Agora outra coisa. A gente vê no Novo Testamento que a ressurreição de Cristo ela possibilitou que Cristo, vivo, ora, se ele está ressurreto, ele está vivo. O Cristo vivo, essa ressurreição permitiu que ele atuasse diante da igreja, vivo. Primeiro, como está escrito em Hebreus, como o sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. Não conheço um sumo sacerdote morto. João vai dizer que ele é o nosso advogado, que se nós cometermos pecados, nós temos um advogado. Nunca vi também advogado morto exercer a profissão. E Efésios coloca ele como cabeça. Ora, para ele ser o sumo sacerdote da igreja, para ele ser o nosso advogado e para ele ser a cabeça da igreja, para ele dar direcionamento para a igreja, ele precisava estar vivo.
Outra coisa, o livro de Romanos vai dizer que o fato da ressurreição de Cristo, ela forma a base do evangelho que é pregado para a salvação dos pecadores mediante o enfoque na justificação presente na ressurreição. Romanos diz que Jesus morreu por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. O ato dele ressuscitar é o que nos faz, o que fez Deus nos imputar a justiça dele. Então Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Sobre isso ficou em dúvida o que é justificação, o que é essa declaração forense. Isso daí vai ficar mais claro a partir das próximas aulas. Por hora, basta entender que o fato de Jesus ter ressuscitado gerou para nós uma justificação. E outra, deu esperança à igreja a respeito do futuro, quando Paulo disse, olha, se ele não ressuscitou, se isso não aconteceu, a nossa fé é vã. Falando, olha, ele morreu e ressuscitou, tem esperança depois. Aí depois Paulo vai dizer, se a gente só espera as coisas terrenas e não espera o mundo vindouro, se a gente não observa essa ressurreição e não aguarda, se a gente só está preocupado com as coisas daqui, nós somos os mais miseráveis. Então a importância da ressurreição a priori é essa. Ela confirma a veracidade da palavra, ela possibilitou que Cristo estivesse e está vivo, assentado à destra do Pai, através da ascensão que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ela formou a base do evangelho que é pregada e ela dá esperanças para nós do futuro. A ressurreição é extremamente importante. E as evidências que se tem na ressurreição são descritas na própria palavra. Veja só. Jesus, a Bíblia vai dar várias evidências da ressurreição de Jesus. Por exemplo, Jesus ele apareceu para muitas pessoas depois de ressuscitar. Depois ele apareceu para as mulheres. Ele apareceu depois sozinho para Pedro. Ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús. Para os discípulos, para Tomé, ele apareceu para os discípulos no Mar da Galileia. Para Tiago, para mais de 500 pessoas de uma vez só depois. Para Paulo, ele aparece ressurreto no caminho de Damasco. Então, quando esses relatos da Bíblia foram escritos afirmando que Jesus havia ressuscitado, a maioria dessas testemunhas oculares da visão da ressurreição estavam vivas. Podiam ser consultadas sobre o evento. E era o evento usado para a veracidade dos relatos da ressurreição. Ou seja, quando se escreveu a respeito da ressurreição através dos evangelhos e Coríntios e Tiago e João, na verdade os evangelhos e Coríntios, a maioria das testemunhas oculares estavam vivas. Então quem lia falava, ele ressuscitou mesmo? Iam lá e falavam assim, aí Pedrão, é o seguinte, você viu mesmo? Você tem certeza, maluco, que você viu o cara ressurreto mesmo? Então essa daí já é uma evidência da ressurreição. As próprias testemunhas estavam vivas na época de que os evangelhos foram escritos, e Coríntios. Lembrando que os evangelhos começaram a ser escritos mais ou menos uns 20 e poucos anos depois da morte de Jesus Cristo. Só que tem outro... Só que aí você fala assim, mas tá bom, eles escreveram, mas... preciso de uma evidência mais forte para entender isso. Existiu uma radical mudança e uma visível determinações nos discípulos depois da ressurreição. Isso é uma grande evidência de que algo marcante aconteceu. Porque você vai ler em Mateus capítulo 26 que Pedro nega Jesus num grupinho pequeno. Estava diante de algumas pessoas no pátio do sumo sacerdote quando Jesus estava sendo interrogado. E Pedro nega Jesus 3 vezes. Aí o galo canta. Só que em Atos capítulo 5 vai ter uma multidão lá no templo,
não só no templo. Essa do Pedro é em Atos capítulo 3, mas depois capítulo 3, capítulo 5, leia aí, quando Pedro e João curam um coxo, ou quando depois eles são levados ao Sinédrio para serem interrogados a respeito de Jesus Cristo, eles não negam mais. Pedro havia negado em Mateus capítulo 26, e a partir do capítulo 3 de Atos, você vai ver ele falando ousadamente, as testemunhas no templo, no pórtico de Salomão, cercando ele, perguntando e ameaçando, falando qual é que é, em nome de quem você fez esse milagre. E ele falando, foi no de Jesus, o Nazareno, quem vocês mataram, bando de boca aberta. Alguma coisa aconteceu para aquele Pedro que se acovardou contra um grupinho de pessoas para mexer e transformar aquele Pedro no Pedro que não negou Jesus diante de uma multidão no templo, para que foram levados ao Sinédrio e Gamaliel deu um parecer favoráveis a eles e eles foram açoitados e dispensados e eles saíram felizes. Felizes porque sofreram pelo nome de Jesus. A ressurreição foi tão forte, tão importante para eles que marcou. Quem havia negado ele antes falava assim, não, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, não existe mais a tristeza da morte, só a coragem e a alegria da ressurreição, pelo qual ele derramou o Espírito Santo, ele ascendeu aos céus, o Espírito Santo foi derramado sobre nós e agora a gente não tem mais medo. Ou seja, a ressurreição foi ponto marcante no ministério de Jesus e transformou a vida dos discípulos. Legal, rapidinho, entendeu? Essa aula vai ser curtinha. Tá, mas por que ele precisou subir para o céu então? Eu já entendi a importância da ressurreição. Mas e para que ele precisou subir para o céu então? Primeiro, o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão cheinhos de declarações a respeito da ascensão de Cristo. Eu vou ler Salmo capítulo 68, e esse versículo 18 aqui, acho que muita gente conhece, diz: subiste às alturas, levastes cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Salmos, algumas vezes são citadas a respeito dessa ascensão do Messias, dizendo, olha, ele vai levar cativo o cativeiro, ele vai ascender aos céus, ele vai às alturas. O próprio Jesus disse que ele iria para o Pai. O próprio Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, ou para onde eu vou, vocês não sabem agora. Jesus disse que ascenderia aos céus, que subiria aos céus. Depois Lucas vai relatar, os apóstolos falam dessa ascensão de Jesus e do atual estado de exaltação dele no céu. Então vamos lá, Jesus mesmo disse que subiria. O porquê a gente já vai ver. Mas se ele falou que ia subir, ele teve que subir. Subiu. Salmos, o Antigo Testamento já profetizava a respeito dessa ascensão. Ele mesmo disse que seria elevado aos céus. Lucas relata essa ascensão. E os apóstolos depois falam a respeito dessa ascensão e do estado de exaltação, de glória que ele se encontrava e se encontra no céu. E pastor, como é que foi essa ascensão? Então antes da gente ver o porquê que ele ascendeu aos céus, vamos dar uma recapitulada mais ou menos aí na descrição a respeito da ascensão de Jesus. Jesus ele ascendeu aos céus, ele foi elevado, subiu aos céus, quando ele e os discípulos estavam no Monte das Oliveiras. Mais precisamente na vertente leste, que fica para o lado de Betânia, não para o lado de Jerusalém. Isso daí é para quem gosta de geografia, tá? Jesus, literalmente, ele foi elevado gradualmente às alturas, à vista dos discípulos, até que uma nuvem o encobriu e ele não mais foi visto. Porque há pessoas que falam, não, essa questão da ascensão dele é uma coisa figurada, não quer dizer que ele foi.
não ascendeu aos céus, é uma figura para dizer que o Espírito, não, lembre, ele ressuscitou, acabamos de falar da ressurreição. Ressurreição é corpo glorificado. O corpo dele, ele no seu corpo foi elevado ao céu, à vista dos discípulos. Não foi uma mágica, não foi um passo de mágica, não foi uma forma figurada, ele realmente, literalmente, foi, não sei se é assunto ao céu, mas ele ascendeu aos céus. E outra coisa, quando acontece isso, aparece, lê Atos dos Apóstolos capítulo 1, os anjos sugeriram e prometeram que Jesus voltaria. Quando ele vai, os discípulos ficam, ele foi. Aí os anjos chegam e falam, por que estão olhando para cima? Calma. Daqui a pouco ele volta. E eles prometem que Jesus voltaria corporalmente, ou seja, não pode então ter sido uma ficção, um espírito, qualquer coisa que ascendeu. Ele ascendeu num corpo glorificado e os anjos prometeram que ele voltaria com o corpo corporalmente, ou seja, e visivelmente no futuro. Assim como eles haviam sido. Então o anjo falou, assim como vocês veem ele subindo, vocês vão ver ele descer. Mais ou menos assim. Tá, pastor, mas o que significa essa ascensão? Por que depois de morrer, a gente já entendeu mais ou menos o porquê que ele foi ressuscitado, ou sei lá, e não sei qual é a palavra correta no momento, me foge aqui. Viu? Esse é o ruim de não poder editar, que antes eu falava, ressurgiu, ressuscitou. Aí eu cortava, vocês me viam só dando uma balançadinha, acabou. Agora eu não posso dar esse migué. Mas enfim, a gente já entendeu o porquê dele dele ressuscitar, da importância. E agora a gente vai entender o significado dele ter que subir ao céu. A primeira coisa é, a ascensão de Jesus foi para marcar o fim do ministério terreno. Ele veio com um propósito, cumpriu um propósito do seu ministério terreno na terra. A sua ascensão foi a marca do fim. Acabou o ministério terreno nessa parte. Ele continua com o seu ministério oferecendo... ele está à destra do Pai, intercedendo por nós, ele está oficiando como sumo sacerdote. Ele continua lá. Mas o ministério terreno de Cristo foi encerrado com a ascensão. A ascensão também marcou o fim da atuação humilhante como servo, que ele se submeteu para salvar e resgatar o seu povo. Então, a ascensão marca o fim da humilhação dele e do ministério terreno, e dá o início do ministério dele como cabeça da igreja, como um intercessor à destra do Pai. Veja, uma coisa acaba, a outra começa. Acabou o ministério terreno e a humilhação, começou o seu ministério como cabeça da igreja, direcionando a igreja, de intercessor, intercedendo junto ao Pai. E agora, uma outra parte importantíssima é que a ascensão de Jesus iniciou o período da espera para sua volta gloriosa para julgar e reinar. Por que então que ele ascendeu aos céus? Por que ele subiu depois da sua ressurreição? Para terminar a fase de sofrimento e o ministério terreno, para agora começar o ministério como cabeça da igreja, intercessor diante do Pai, e para o início desse período onde nós esperamos ele voltar com poder e grande glória para julgar e reinar. Viu? Aprendeu um pouquinho mais? O vídeo, muito simples, aula muito simples, mas essas bases e essa simplicidade, essas pequenas informaçõezinhas podem ser construídas e devem ser construídas como um quebra-cabecinha. E no final você vai ter, quando você terminar esse quebra-cabeça, você vai ter um panorama melhor da leitura bíblica, entendimento vai melhorar. Essas pequenas coisas que alguns acham que é muito simples, às vezes nem sabe o que é, mas fala que é muito simples. Mas essas pequenas coisinhas, essas pequenas informaçõezinhas que alguns julgam desimportantes, ou sem importância, nem sei se existe desimportante, essas pequenas coisinhas são importantes. E vai ser para o seu bem. Amém? Espero que tenha abençoado você
essa aula. Espero que essa aula tenha abençoado você. Corri, quis terminar o vídeo antes de 20 minutos, me embolei. Espero que essa aula tenha abençoado você. Se Deus permitir, semana que vem, mais uma aula. Deus abençoe.